Ora, bem-vindos a todos para mais um episódio, vamos assim chamar, do nosso À Conversa. Hoje temos o prazer de ter connosco o Paulo, o Padre Paulo Rasgodinho. O Padre Paulo é licenciado em Psicologia, converteu o percurso, entretanto, para História, licenciou-se na Universidade Aberta, concluiu a parte curricular do mestrado em História do Império Português na Universidade Nova de Lisboa e recentemente atingiu o seu doutoramento também, o qual mais uma vez reiteramos os nossos parabéns. Muito obrigado. Tem formação em Teologia e Filosofia e lecionou no ensino secundário e superior também, correto? Correto. Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por ter aceito. É um gosto. Se calhar vamos começar pelo início, passa a redundância, que é bizantinos e hispano-romanos, a gênese do cristianismo na Lusitânia. O porquê deste tema, Padre Paulo? Ora bem, então a questão da entrada do cristianismo na Lusitânia, na Hispânia em geral, tem levantado muitas polémicas em termos historiográficos. Até porque, por causa um pouco por influência do racionalismo francês, pós-Revolução Francesa, etc., depois com o aparecimento dos métodos histórico-críticos, etc., começou-se a pensar, por exemplo, a Bíblia está errada. 100 anos depois, talvez não esteja. Na passagem para o terceiro milénio, em algumas coisas está, noutras não está. E, portanto, encontrar um ponto de partida para dizer, historicamente, o cristianismo entrou na Hispânia e depois concretamente na Lusitânia, nesta data concreta, tem sido uma grande confusão. E tem levantado, obviamente, muitas hipóteses. Eu reduzi estas hipóteses a duas. Atenção, queria fazer aqui uma ressalva. Apesar de ser padre, eu acho que o historiador deve ser imparcial. Certíssimo. O historiador trabalha com factos, não inventa, nem tenta, onde há muitos buraquinhos, como por exemplo o período que eu estudei, a Antiguidade Tardia, está cheia de buracos. Ou seja, nós não temos informações de muitos períodos. A tentação é tentar preencher esses períodos com aquilo que nós pensamos ou que nos parece. Isso é um erro, a história. A história nós atemos-nos aos factos. E são os factos que falam. Mas também é importante saber, como dizia Marco Bloch, fazer as perguntas corretas. Certíssimo. Perguntas certas. Porque se nós não soubermos fazer perguntas aos factos, eles também não nos respondem. São materiais ou imateriais, mas não têm essa capacidade de nos responder. Mas fazer as perguntas corretas. Então, bizantinos e hispano-românicos. Há uma tese que, portanto, coloca a entrada do cristianismo na Espanha e depois, concretamente na Lusitânia, via romanização. Ou seja, por causa do Império, espalhou-se. Pronto, espalhou-se, chegou cá. Essa tese é um bocado minimalista. Não quer dizer que não tenha alguma verdade, mas é um pouco... Eu não gosto de reducionismos. É? Quando reduzimos a coisa a uma explicação e dizemos é assim, estamos a transformar aquilo passa de hipótese para quase dogma. Ou então teoria dogmática. Não pode ser. A teoria é a teoria. Acontece quase como na física e na química. A teoria da relatividade, que hoje explica tudo e as pessoas esquecem que é uma teoria. Uma teoria. Não quer dizer que seja a explicação da realidade. É uma teoria. Sim. Às vezes na história também caímos nessa tentação das teorias se transformarem em explicações dogmáticas. Pronto, e fixamos-nos ali e dali já não saímos. Eu sempre achei esta história da expansão por via da romanização
um bocadinho, volto a repetir, minimalista. E olhando para as fontes, comecei a ver que, particularmente na Lusitânia, há uma ligação muito maior ao norte da África, ao Oriente, aquilo que mais tarde, no século VI, VII e VIII, será Bizâncio, e depois até ao século XV, que havia pontos em comum, nomeadamente uma igreja extremamente florescente da Lusitânia, Mérida, que vai ser a capital, a metrópole, tem um problema com uma outra igreja e não coloca esse problema à consideração de Roma. Escreve a São Cipriano de Cartago a pedir que Cipriano faça ali a resolução da questão. Ora, nós sabemos que nos primeiros tempos as igrejas associam-se muito pela questão da filiação. Ou seja, a igreja filha liga-se à igreja que à igreja mãe, à igreja que a evangelizou, chamemos-lhe assim, aquela que lhe trouxe o cristianismo. E de facto isto tem causado algum espanto, porque esta carta, que é a carta 64 de São Cipriano de Cartago, existia, mas não tinha sido devidamente estudada nem calculado o peso que ela tem. Porque é estranho, quer dizer, nós estamos, a carta é do século III, princípio logo, 204, 203, por aí. E é estranho que, estando o cristianismo ali já consolidado, ou pelo menos bastante adiantado, não olhe para a sede do Império, mas sim para o Norte da África. É ao Norte da África que vai buscar a resolução da questão. Portanto, eu comecei a achar que havia ali uma dupla explicação, também sem querer ser reducionista. Uma que tem a ver, de facto, com a expansão via romanização e a outra que tem a ver com a ligação ao Norte da África. A nossa, concretamente, a questão lusitana, está mais ligada, penso eu, mais ligada ao Norte da África do que propriamente à questão da romanização. É verdade que nós também vamos ter alguma influência dos bispos da Gália, nomeadamente do sul da Gália, Ireneu de Leão, entre outros, que fazem proselitismo. Portanto, o cristianismo é uma religião para se espalhar até aos confins da terra. E, portanto, há uma grande ação evangelizadora dos bispos do sul da Gália em relação à Espanha. Mas isso, a meu ver, teve mais influência, por exemplo, na zona de Saragoça, do que propriamente na zona da Lusitânia, que é o que nos interessa. Na Lusitânia vai haver sim hispano-romanos, com certeza, que são aqueles que vêm da cristianização romana e que se vão misturando naquela amálgama de povos que constitui o Império e depois o declínio do Império. Mas há também uma influência que eu chamei bizantina, porque venho descobrir no século VI, em Pax Júlia, a atual cidade de Beja, um bispo de origem bizantina, Apríngio Passense, de possível origem bizantina ou de provável formação bizantina. É um bispo que vive no meio
hispano-romanos, católicos, mas de uma grande, enormíssima maioria visigótica que é ariana, portanto, que é herética em relação à fé. Deixa-me colocar-lhe uma questão, já que estamos nas origens, Sim. e agora vou colocar uma questão, infelizmente a pessoa que queria colocar a questão não consegue ter internet para a colocar. Ok, força. E a questão é, quando fala em filiação, e essa filiação e a origem do cristianismo estava toda no Oriente, não é? Quem foi, aliás, no cristianismo, quem começou por escrever as primeiras Bíblias, que depois, ou a primeira Bíblia de todas, em que língua é que ela se, porque não foi no romano, não foi no, não é? Porque Não. Em que língua e como é que, em que condições é que esta Bíblia começou a ser escrita, não é? Para que depois conseguisse ser difundida não só pelo Império, mas depois também, e absorvida, não só pelos... Nós sabemos, ela tinha elementos judaicos, depois o Alcorão vai recolher elementos da Bíblia e da Tora, por isso é esta a gênese do monoteísmo destas três grandes religiões, mas a Bíblia concretamente, aquela Bíblia que se difundiu e que chegou até nós, depois mesmo aqui à Península Ibérica, à Lusitânia, quem começou a escrever e em que língua? Porque ela depois para ser difundida teve que ser traduzida muito provavelmente para o romano, ou para o latim, peço desculpa, mas como e quem e em que língua se escreveu a primeira Bíblia? Essencialmente, em relação ao Antigo Testamento é fácil. A Igreja adotou a Septuaginta, ou seja, uma tradução atribuída a 70 sábios gregos que pegaram nos textos hebraicos e aramaicos e os traduziram em Alexandria para o grego. E, portanto, em relação ao Antigo Testamento é relativamente fácil. A Igreja nascente adotou a Septuaginta. Em relação depois aos escritos daquilo que nós chamamos o Novo Testamento. Essencialmente, no princípio, tal como no judaísmo, o cristianismo é essencialmente oral. Ou seja, é essencialmente a transmissão, mais do que de conteúdos, de uma vida que foi experimentada. Quer dizer, há umas testemunhas que não são testemunhas daquilo que Jesus fez ou disse ou outra coisa qualquer, mas daquilo que eles experimentaram em si mesmos. Né? E por isso é que são testemunhas. E, portanto, nos primeiros tempos, o cristianismo funciona muito à base da oralidade, dos apóstolos chamados itinerantes, que não vão sozinhos, né? Vão normalmente ou 2 a 2, ou 3 a 3. Temos, por exemplo, casos em que São Paulo, por exemplo, Paulo de Tarso evangeliza com um casal, Priscila e Áquila, que o acompanharam, e ao que parece, Priscila era muito mais importante do que Áquila, porque parece que falava muito melhor do que ele, e por isso ela é mencionada sempre primeiro que o marido, na carta aos Romanos, nos Atos dos Apóstolos. Portanto, o primeiro tempo é o tempo da oralidade, né? Em que se deixa ficar nas igrejas fundadas aquilo que é apreendido pelo ouvido, né? Até porque a questão miraculosa, outra coisa qualquer, ou iniciática, porque às vezes aparece esta história do gnosticismo, da gnose, do cristianismo como uma iniciação, isso vai aparecer um bocadinho mais tarde. No princípio é a novidade. Porquê? Neste mundo em que o cristianismo surge, ver homens e mulheres lado a lado, a conviver em igualdade, ricos e pobres, instruídos e analfabetos. Isto choca as pessoas. Choca no sentido positivo. Também há alguns a quem chocou no sentido negativo.
No fundo, Paulo, cria algumas cisões e algumas crelas, destrói ali alguma base, o de poderes, não? sim, o patriarcado, Exatamente, o homem, a mulher que ou é esposa ou é mãe, ou é filha de alguém, mas não é mulher. exatamente. E, portanto, aquilo que Paulo demonstra antes de escrever é não há grego nem judeu, não há homem nem mulher, não há rico nem pobre, há um só em Cristo Jesus. Que é aquilo que ele escreve depois na carta aos Gálatas. Isto já é um segundo momento, quer dizer, o apóstolo passou, chegam-lhe notícias daquilo que ele pregou e daquilo que ele deixou em determinados sítios. Umas são boas, outras são más. São más em que sentido? Houve um desvio daquilo que o apóstolo anunciou. Até E, porque portanto, Paulo também não conheceu Jesus. Paulo também não conheceu Jesus. Portanto, Paulo tem um encontro que ele narra, que é narrado nos Atos dos Apóstolos, ao qual ele se refere sempre com muita humildade, com muito respeito, porque ele próprio diz: não fui eu que busquei a Cristo, foi ele que me agarrou, foi ele que me encontrou. Ou seja, nem eu não fui à procura dele. Eu andava a destruir aqueles que eu considerava que ele tinha deixado como testemunhas. Portanto, quando Paulo começa a escrever, e aqui começa a gênese do Novo Testamento, escreve não no grego clássico, que era falado na altura, mas escreve no grego koiné, ou seja, o grego do povo, o grego popular. E mesmo assim, dentro do grego koiné, há algumas variações, tanto que muitos exegetas, portanto estudiosos da Bíblia, se dedicam a estudar o chamado grego bíblico, porque é um grego que não é clássico, nem é koiné, é, digamos assim, uma adaptação. Dou um exemplo. Houve palavras que tiveram que ser criadas. Por exemplo, a palavra amor. Nós temos no grego, por exemplo, filia, amor, amizade. Temos no grego eros, amor erótico, amor sexual. Mas não existia no grego aquela forma de amor que Paulo prega e que lhe causa tanto fascínio para o levar a deixar, digamos assim, as suas raízes farisaicas e o tornar no grande apóstolo dos gentios. Porque esse amor não é nem filia, nem é apenas uma simples amizade que se pode romper e pode ser atraiçoada, nem é um amor sexual, porque transcende a sexualidade. Não no sentido negativo da sexualidade. A sexualidade é sempre integrada como uma coisa boa. Deus concedeu-a ao homem e à mulher como uma coisa boa, para lhes dar prazer. Mas o cristianismo não é nem uma coisa nem outra. Ou é as duas coisas. Mas algo mais. Mas algo mais. E aí teve que se criar a palavra agape, que em latim se traduzirá por caritas, caridade, que depois os séculos deturparam e transformaram em esmolinha. Esmolinha que se dá ao pobrezinho, coitadinho. Não, caritas, agape, significa amor doação, amor sem limites, amor que não impõe condições, amor que aceita a todos, respeita a todos, abarca a todos, não coloca barreiras, não diz amo-te se. Condicionalmente, não é? Exatamente, é um amor incondicional. Né? E, portanto, a Bíblia, o Novo Testamento, vai se formar com este grego chamado bíblico, que tem uma base do grego clássico, essencialmente do grego koiné, o grego falado,
grego das pessoas banais, das pessoas que falavam no dia a dia, cotidianamente, o que não quer dizer que fosse um grego menor. Mas o que Paulo vai escrever essencialmente é um grego bíblico. O mesmo já não acontece com os evangelhos. Os evangelhos, por exemplo, o de Lucas é escrito num grego clássico, mas também Lucas nós sabemos que era médico e, portanto, tinha uma formação superior. E sabemos que médico na antiguidade não é só aquele que trata o corpo, é um filósofo, essencialmente. É alguém que ama a sabedoria, e que ama a sabedoria no sentido grego de sabedoria, que é o amor ao conhecimento. E foi dessa forma que depois chegou aqui a nós. Portanto, depois, tudo isso, portanto, os evangelhos, o último escrito é o Apocalipse, que é escrito pela comunidade de João, não por João. João já não está capaz de escrever o Apocalipse. Mas há uma comunidade, digamos assim, de discípulos de João, porque ele foi o que morreu mais tarde, passou dos 100 anos, e o Apocalipse é para aí do ano 94, 96, por aí. Portanto, muito provavelmente não foi João, mas é inspirado naquilo que João transmitiu a estes dos seus discípulos. Isto circulava pelas comunidades, principalmente as cartas de Paulo e o Evangelho de Mateus. Tanto é assim que o Evangelho de Mateus, depois, quando no Concílio de Niceia se estabelece o cânon, quer dizer, vamos lá pôr ordem nisto, né? O que é que tem origem apostólica e o que é que não tem origem apostólica? Ou seja, o que é fantasia ou gnose? Aliás, e inclusive temos aqui o António Serra no nosso chat que diz literalmente a Bíblia que falamos, a que estamos a falar agora, não, é diferente da que temos hoje em dia, portanto sofreu algumas alterações, não? Portanto, o que aconteceu é que não havia um cânon, portanto, logo não havia uma Bíblia. Havia o Antigo Testamento, isso estava tudo delimitado e tudo estruturado. Agora, falar de Bíblia no sentido de Antigo e Novo Testamento no primeiro século da era cristã, isso é exagerar. Porque, de facto, os escritos neotestamentários, os do Novo Testamento, circulavam, mas não constituíam um cânon. Dou um exemplo. Justino, o apologista, no ano 150, dá-nos uma descrição de como seria a missa. É a primeira descrição que nós temos. E era uma coisa muito simples, extremamente simples. E começa por dizer que depois de se reunirem no dia chamado do Sol, etc., domingo, que se leem na medida do possível as palavras dos profetas e dos apóstolos. Portanto, a dos profetas está bem delimitada. Sabemos que iam à Septuaginta, pronto, ao Antigo Testamento. Isso está delimitado, não se pode questionar, era assim. Agora, a questão dos apóstolos. Que apóstolos? Paulo foi o que escreveu o maior número de cartas. Mesmo assim, as cartas que Paulo escreveu não nos chegaram todas. Porque, por exemplo, ele escreveu 4 cartas aos Coríntios. Nós só temos 2. E estas 2 nem sequer são a primeira e a segunda. São talvez a primeira e a terceira e a segunda com um bocadinho da quarta e o que restou da terceira. Portanto, parece assim uma caldeirada. Portanto, não há sentiu-se a necessidade no Concílio de Niceia, essa história muito fantasiosa do Dan Brown e por aí afora, que o imperador Constantino impôs um cânon de acordo com não sei como. Não é por ser padre que digo isto, parece-me um bocadinho fantasiosa. A necessidade que se sentiu foi quais são os escritos apostólicos. Organizar. Organizar. Ou seja, tal como existe um Antigo Testamento que está organizado, a Torá, os profetas, os livros históricos, os sapienciais, etc. E que nós sabemos
A Torá é inquestionável, é de Moisés, mesmo que ele não a tenha escrito. Isso nós sabemos. Mas vai lá dizer a um judeu que não foi Moisés que escreveu o que nós chamamos depois Pentateuco. Né? Isso para um judeu, Nossa Senhora, arriscamos-nos a graves consequências e retaliações. Tal como os salmos não foram todos escritos por David. Mas para um judeu, os salmos foram todos escritos por David, que é o cantor por excelência, que é o exemplo do rei Messias, que é o protótipo daquele que Israel ainda hoje espera. Portanto, chegou-se a um momento em que já havia tantos escritos pelas comunidades, até porque depois Paulo perde um bocadinho, e os outros apóstolos, perdem um bocadinho, digamos assim, o controle, porque começam a aparecer outros que não foram apóstolos. Por exemplo, o primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios é muito interessante, porque Paulo está como que meio fora de si, porque diz, mas afinal, em quem é que vocês acreditaram? Porque uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Pedro, outros dizem que são... Mas afinal, estará Cristo dividido? Ou seja, começa a introduzir-se nas várias comunidades outras vertentes. Uma delas, os judaizantes, aqueles que tinham sido convertidos do judaísmo e que diziam, não, para ser cristão tem que se respeitar a lei de Moisés. Portanto, tem que ser circuncidado, tem que se abster dos alimentos. Paulo diz exatamente o contrário. Foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para andarmos escravos da lei. Portanto, isto vai originar o quê? Que Paulo responda, por exemplo, com a carta aos Gálatas, com a carta aos Romanos, com a carta aos Efésios, que são cartas, digamos assim, quase que dogmáticas, em que ele diz, isto é assim, foi assim que eu o recebi, é assim que nós o vivemos, foi assim que eu o ouvi dos apóstolos quando subi a Jerusalém para saber se de facto estava fazendo bem ou estava fazendo mal. E, portanto, passado este período apostólico, em que havia ainda Pedro e Paulo, alguém a quem recorrer, as comunidades cristãs começaram a pensar, bem, nós agora não temos a quem recorrer, nós precisamos de um cânon, quer dizer, precisamos de uma coisa organizada, até para sabermos se estamos a fazer bem ou se estamos a fazer mal. E aí começa a aparecer um cânon. Esse cânon, no Concílio de Niceia, é polido. Em que sentido? Há coisas que são fantasiosas, são muito bonitas didaticamente, por exemplo, o proto-evangelho de Tiago. Tem coisas muito interessantes, até piedosas, mas não acrescenta nada ao cristianismo. Por exemplo, Jesus pequenino faz bonecos, portanto com o barro, faz andorinhas, toca-lhe, elas ganham vida e começam a esvoaçar por ali. Está bonito, é uma coisa bonita. Sim, senhor, mas não adianta nem atrasa nada ao cristianismo. Jesus, quando fogem para o Egito, ao chegarem ao Egito, assim que entram, as estátuas de todos os deuses egípcios curvaram-se para receber o menino. Também é uma coisa bonita, também é um reconhecimento da divindade de Jesus. Mas eu não estou a ver as estátuas agora do Egito a curvarem-se à passagem do menino. Portanto, o que se fez no Concílio de Niceia foi, vamos ver, o que é que de facto é mais lido? O que é que de facto está mais estudado no sentido de sabermos a sua origem apostólica? Os evangelhos, havia muitos, como há muitos e estão todos editados. Essa história de que a igreja escondeu evangelhos, os apócrifos, estão todos editados desde 1947. Tem editados, a Paulo, editor, até fez uma edição em língua portuguesa, a brasileirada, com todo o respeito pelos irmãos brasileiros. Mas o português de Portugal e o português do Brasil tem muitas diferenças. Sim. Mas está tudo publicado. E não traz nada de extraordinário àquilo que era
de facto, o cristianismo. Acabou por se ficar com 4 evangelhos, com as cartas de Paulo, com as cartas chamadas católicas, de Pedro, de João, de Tiago e de Judas, e o Apocalipse só é integrado muito tardiamente. Nós sabemos, por exemplo, que no século V e VI, ainda na Lusitânia, os concílios mandavam ler o Apocalipse, porque de facto havia uma certa resistência, porque não se conseguia provar, por aquela história que vos disse há pouco, de ter sido a comunidade de João e não João a escrever o livro, não se conseguia provar a origem apostólica do livro. E havia muitos apocalipses, muitos outros apocalipses, judaicos e não judaicos. O que é que este tinha de especial? Para ter alguma coisa de especial, teria que remontar a uma das testemunhas oculares, ou seja, a um dos 12. E não se tinha a certeza de se um dos 12 teria ou não escrito o Apocalipse. Portanto, aí fixa-se o chamado cânon e cristaliza-se o Novo Testamento. Depois o que é que acontece? Que o Papa Dámaso, já no século III, pede a São Jerónimo que traduza aquilo tudo, a Septuaginta e o cânon grego do Novo Testamento, traduza tudo para latim. E surge aquilo a que se chama a Vulgata Latina. E é essa que nos trouxe as Escrituras até hoje. Obviamente, durante o século XVI, XVII e XVIII, o protestantismo veio trazer uma grande ajuda na redescoberta dos textos originais, porque deixou a Vulgata, por ser a versão católica, chamemos-lhe assim, e foi à procura dos textos gregos. Dos originais. Dos originais. E, portanto, hoje não há, chamemos-lhe assim, guerra aberta entre católicos e protestantes. Há uma cooperação muito grande e há, por exemplo, duas Bíblias extraordinariamente bem traduzidas, com as chegas de todas as confissões cristãs, que são traduzidas dos originais, ou daquilo que nós consideramos serem os originais, porque também não temos a certeza absoluta. Conheceis bem a história dos copistas e das cópias que circulavam e, portanto, dizer taxativamente este é o original, cá está, temos de nos cingir aos factos. Aparentemente seria o original. E temos duas, temos a Bíblia de Jerusalém e temos a tradução ecuménica da Bíblia, a Tob. Portanto, temos 2 belos, belíssimos exemplares com a tradução para já literal, portanto, sem floreados. Porque há certas expressões que se julgava poderiam ferir suscetibilidades. Então, vamos usar um eufemismo, suavizar. E não, estas duas versões têm, de facto, são traduções literais e trouxeram-nos aquilo que é a Bíblia, portanto, os 2 testamentos, até aos dias de hoje. Mas, era facto, essa a Bíblia de Bizâncio que chegou... Bizâncio teve um papel importante no estabelecimento do cânon, essencialmente o estabelecimento do cânon. Roma apenas vigia pela aplicação do cânon, mas essa vigilância, nós estamos num momento, portanto, até ao princípio da Alta Idade Média, aquilo que nós conhecemos como o ministério petrino, ou seja, o papel do Papa, não existe como nós o conhecemos. E, portanto, a aplicação ou a vigilância da Igreja
acerca destas coisas dependia depois muito dos bispos em cada diocese. E nós sabemos que muitos bispos se deixaram influenciar pelas diversas heresias que nascem conjuntamente com o cristianismo. No século II já temos a gnose, depois aparece o arianismo, depois aparece o priscilianismo na península. A nossa zona vai ser extremamente priscilianista e com bispos praticamente todos eles priscilianistas. Nós tivemos aqui uma pessoa que está a ver-nos também, a Mónica Coutinho, que até pediu para se o Sr. Padre poderia falar um bocadinho sobre o priscilianismo. O priscilianismo prisciliano tinha uma boa intuição. Ele, como é que eu me posso explicar que seja facilmente entendido? Prisciliano era um homem à frente do seu tempo. Ou seja, Prisciliano começou a ver que, à medida que os séculos passavam, que a vivência cristã também se, e desculpem esta expressão, vai entre aspas, descafeinava, tornava-se light. E então ele começa a propor um retorno aos tais textos originais, à tal vivência do primeiro século, mais radical, abandonando as riquezas, fazendo as mulheres participar dos atos litúrgicos, das celebrações, abandonando inclusivamente as igrejas e indo para os campos e fazendo as celebrações de noite, o que era considerado pelas pessoas uma coisa, um escândalo tremendo. Homens e mulheres no meio de uma floresta, juntos, valha-me Deus. E então é o próprio povo e também algum clero, esse sim, ligado à Gália e ligado a Roma, que vão denunciar Prisciliano como herético. Mas como nada disto era heresia, vão acusá-lo de ser feiticeiro, porque a magia, sim, estava condenada pelos vários concílios provinciais, chamemos-lhe assim, que vão ocorrer por toda a Espanha. E Prisciliano acaba por ser condenado à morte, porque se adiantou ao seu tempo. Mas vamos ter muitos bispos priscilianistas. O único problema do priscilianismo é que, de certa forma, recusa toda e qualquer forma de autoridade. E, portanto, mesmo em democracia, damos um salto para trás e para a frente, porque ela nasce na Grécia e agora vivemos-la, mesmo em democracia tem de haver alguma organização. Isso Prisciliano aí falhou um pouco. Qualquer instituição necessita de se organizar. Ele defendia, no fundo, a anarquia, não? Uma certa anarquia, também entre aspas. Sim. Ou seja, uma liberalização de tudo. Portanto, do culto. Aliás, até o culto priscilianista é mais solto, é mais livre, implica dança. É semelhante àquilo que nós hoje em dia chamamos de seitas? Sim. Por exemplo? Sim, por exemplo. Ora, isto causa grande escândalo à sociedade da Antiguidade Tardia e da Alta Idade Média. Porque já é uma sociedade que não é só resultado da fusão hispano-romana, já tem também os povos germânicos. E os povos germânicos, contrariamente aos romanos, e contrariamente àquilo que se pensa, têm uma moral extremamente rigorosa. É que essa história que nos foi contada ao longo dos anos de chamar povos bárbaros, cuidadinho,
Pois. porque eles têm um sistema cultural estabelecido, já estavam no Império muito antes do Império entrar em declínio, não estavam só nas fronteiras, e mesmo nas fronteiras tinham um grande contacto com o Império. Os visigodos, inclusivamente, estavam dentro do Império, a pedido do Imperador, pagos pelo Imperador para ajudar na defesa de certas regiões e ocupando certas regiões. Portanto, nós já não temos na Península, já não temos uma população, chamemos-lhe assim, entre aspas, se ainda me chamam nacional-socialista, já não temos uma população pura, se é que alguma vez tivemos. Nós somos uma miscelânea de povos. Já cá estavam celtas, iberos, de cartagineses que vieram cá, de fenícios que vieram cá, de gregos que vieram cá, de judeus que vieram cá e que ficaram cá. Por exemplo, uma das coisas importantes no facto do cristianismo se fixar na Península é o facto de existirem comunidades judaicas. Nós sabemos que desde a aliança que Salomão faz com o rei de Tiro, portanto estamos a falar do ano 900 e qualquer coisa antes de Cristo, esta aliança entre Salomão e Hirão, rei de Tiro, é uma aliança comercial que tem em vista o minério de Tarsis e das ilhas, das portas de Hércules. Portanto, tem em vista os confins da terra, que é a Espanha, que é a nossa Península Ibérica. E já agora, pegando aqui no cristianismo, a Telma fez 2 perguntas, mas eu vou passar só a fazer a última porque está no encadeamento do que o Sr. Padre está a falar, que é o que é que acha da teoria de que será prisciliano a estar enterrado em Compostela e não São Tiago? Eu há bocado era para ter dito isso, é a minha convicção. É a minha convicção. Há 2 teorias. A minha, que é de que Prisciliano está de facto enterrado em Compostela e não Santiago, e a outra que dizem que está Ário, o fundador do arianismo. Eu essa acho um bocado mais rebuscada, que o Ário, que tinha tantos devotos no Oriente, tivessem deixado de escapar o corpo para cá. Agora, também não descarto a possibilidade dos cruzados terem trazido aquilo que se julgava serem as relíquias de Santiago, que foi o primeiro dos apóstolos a ser morto. O livro dos Atos dos Apóstolos conta-nos como Herodes o mandou decapitar. E, portanto, sendo ele uma personagem tão santa como quer os Atos dos Apóstolos, quer outros textos profanos referem, Tiago era de facto ali uma coluna na Igreja de Jerusalém, era um homem que juntava o Antigo com o Novo Testamento, era um homem de uma probidade, de uma honestidade, não saía do templo a toda a hora, cumprindo com as prescrições, tanto judaicas como cristãs. É um homem de grande respeito. Portanto, também não descarta a hipótese de um homem com tanta veneração dos fiéis que o seu corpo tivesse sido conservado religiosamente e que numa altura posterior, porque só soube falar de Santiago de Compostela já em plena Idade Média, quando não é possível ir aos lugares santos porque já estão ocupados pelos muçulmanos, e então para ir a Roma é ao cabo dos trabalhos para chegar lá, e depois conseguir as indulgências ainda é mais complicado, então vamos lá arranjar outro polo, porque ajuda-nos na reconquista e na consolidação da reconquista e também, pronto, na questão da salvaçãozinha da alma, que isto é muito importante para os povos desta altura, a questão da salvação eterna. E para os cofres da Igreja também, não é? Na altura por causa das indulgências. Exatamente, porque pronto, sempre se deixa a esmola, sempre, porque a esmola apaga a multidão dos pecados. Exatamente. São textos que se vão buscar ao Antigo Testamento e que se utilizam, às vezes um bocadinho de forma exagerada, como vai ser depois durante a Baixa Idade Média e na passagem para a Idade Moderna,
o que leva depois Lutero a assim surgir, e com alguma razão, porque de facto a questão das indulgências foi muito mal pregada, foi pregada essencialmente em termos económicos. Exato. E não como uma mudança de vida. É que a indulgência é essencialmente uma mudança de vida. Ou seja, eu vou fazer alguma coisa para corrigir coisas que há em mim, de maneira que possa obter a minha salvação melhorando, fazendo-me melhor. Não é comprando a Exatamente. salvação, porque ela não se compra. Ou eu me torno uma pessoa melhor, ou então não vale a pena estar a comprar bocadinhos de metros quadrados do céu. Até porque não estão à venda. Já agora colocar também mais uma questão da Telma, que é o que é que o Sr. Padre acha da teoria da hipótese das duas fontes para explicar as diferenças entre os evangelhos sinópticos? Acha mesmo que existiu uma fonte para os evangelhos de Mateus e Lucas? A questão das fontes, os alemães é que andaram muito à volta da questão das fontes. Eu estou em crer que os evangelhos são, como dizer, de forma a não ser condenado pela Santa Inquisição. Estou a brincar, a Inquisição não... O Papa Ratzinger dizia que eu cheirava uma heresia a 3 km de distância. Portanto, em princípio não serei herético. Mas os evangelhos são essencialmente a experiência de comunidades concretas. Comunidades concretas que não estão diretamente ligadas ao apóstolo X, Y ou Z. Há uma comunidade concreta que é judaica, que é de origem judaica, e por isso surge o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, se o lermos, veremos que é um Evangelho que a cada proclamação vai buscar um texto do Antigo Testamento para comprová-lo. Porque já falou o profeta que, porque já o profeta tinha dito que. Ou seja, aquilo é uma comunidade que vive num meio judaico, com conversos judaicos, e é necessário consolidar a fé daqueles conversos, mostrando-lhes que afinal aquele que eles esperavam como o Messias prometido é Jesus de Nazaré. Pronto. Outra coisa completamente diferente é Lucas. Lucas é muito mais breve, é muito mais pneumatológico, ou seja, muito mais do Espírito Santo, é muito mais da misericórdia, muito mais da ternura. Porquê? Porque Lucas escreve para comunidades gregas. Comunidades que estão habituadas ao panteão greco-romano, de deuses que se guerreiam, que se querem matar, que têm ciúmes como nós, que têm invejas, que fazem filhos, e depois a Hera fica zangada com o Júpiter, e depois... E, portanto, Lucas tem de escrever, digamos assim, não é que eles não estejam a escrever todos a mesma mensagem, mas é a mesma mensagem para públicos diferentes. Eu, para explicar o priscilianismo aqui a um menino da catequese, utilizarei uma linguagem. Mas para explicar a uma das minhas velhotas das inúmeras paróquias rurais que tenho, para ela entender priscilianismo vai ser pelo menos 3 dias. Para ela, pris quê? E depois vão ser mais não sei quantos dias para ela, coitada, tentar, com todo o amor que lhe tenho. Claro, claro. Com todo o amor que lhe tenho. Portanto, Lucas tem de insistir essencialmente naquilo que é novidade em relação ao panteão greco-romano. E a novidade é a ternura, o amor. Tanto que, por exemplo, nos outros evangelhos não existem as parábolas da misericórdia, o filho pródigo, a ovelha perdida, a dracma perdida. Não existem nem a Mateus, nem a Marcos, nem a João. Marcos é o primeiro. É o primeiro. E Marcos é um caderninho. Ou seja, Marcos é discípulo de Pedro.
e tenho-no em tanta estima porque é o primeiro dos apóstolos e porque é um homem normal. É um homem que fez porcaria, daí a dizer a palavra M que não se pode dizer. É um homem que fez porcaria, fez da grande. Sabe o que é ser homem, porque ser homem não é ser perfeito. Ser homem é ser um ser em construção. Permanentemente em construção. Errando, acertando, errando, acertando. E Marcos, de certa forma, resume, tanto que é o evangelho mais pequenino, tem 16 capítulos só e é tudo muito lacónico, mas é num grego lindíssimo. Portanto, Marcos o que faz? Para que não se esqueça daquelas pérolas, daquele homem que não é um semideus, como na mitologia anterior, nem é um profeta como no Antigo Testamento, é um homem normal. É um homem normal que se encontrou com outro homem normal, chamado Jesus Cristo, que por acaso também era Deus. E depois, João é o último dos evangelhos a ser escrito e, portanto, é um evangelho já madurado, amadurecido, de reflexão. Daí que depois, na Idade Média, a simbologia que se vai atribuir aos evangelistas reflete isso mesmo. João é a águia que se espraia por ali pelos horizontes e que voa sem peios porque está submerso naquilo que é o essencial do cristianismo, que é o amor. E por isso João, a torto e a direito, a propósito e fora de propósito, amai-vos, 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 amai-vos. São Policarpo tem de Esmirna na atual Turquia, tem um escrito que refere que João, já velhote, iam-no buscar para ele celebrar missa, ou o que seria a celebração dominical naquela altura. E que ele dizia sempre a mesma coisa na homilia, que era: filhinhos, amai-vos, filhinhos, amai-vos. E um dia, quando o traziam de volta, um dos que o trazia de volta disse-lhe: ó pai, as pessoas estão começando a ficar um bocadinho fartas. Todos os domingos a ouvir: filhinhos, amai-vos, filhinhos, amai-vos. E São João, muito bonacheirão, responde: pois é, mas foi tudo o que eu ouvi da boca do mestre. Quer dizer, parece que o resto para João não importa. Os milagres, dar de comer às multidões, ressuscitar mortos, etc. Isso para ele era secundário. Aquilo que radicalizava o cristianismo e que de certa forma fez cair o império foi o amor. O tal HP, a tal caritas. Portanto, a questão das fontes. É provável, os alemães dizem que há uma fonte Quelle, K, que é a tradução para português, e que a partir dessa depois, não sei, para mim são mais o resultado de comunidades concretas do que propriamente uma ou duas fontes únicas que depois se espraiam por vários evangelhos. Mas eu não sou exegeta, sou historiador. Mas isso pode explicar depois as variações do cristianismo? Estas diferentes interpretações, a forma como se leem? Não creio, porque as fontes não são assim tão diferentes entre elas. É mais uma questão de antiguidade, porque a antiguidade garante a autenticidade. Quanto mais antigo para o crente, mais autêntico deve ser. Porque mais próximo está da fonte. Porque mais próximo está da fonte, da fé original. Porque depois, em termos de tradução exata, não há assim grandes diferenças. Há um pormenor ou outro que já foi superado, que não é tanto de tradução, é mais de dogma. Por exemplo, a questão da virgindade de Maria, a questão da salvação só pela fé e não pelas obras. São pequenos pormenores
que se transformam em grandes pormenores se a gente os tirar de um contexto em que eles se encontram e os antagonizarmos. Exato. Porque uma fé que for verdadeira, que seja verdadeira, obrigatoriamente produz obras. Se eu acredito em alguma coisa, vou agir em conformidade. Ora, as minhas ações são obras. Exatamente. São atos. E, portanto, não vejo aí, tanto que já se chegou a uma espécie de um consenso entre as igrejas cristãs sobre essa questão. Porque é apenas a maneira como se coloca a questão. Não, ninguém se pode salvar se não tiver obras, dizem os católicos. E os protestantes dizem, não, nós salvamos apenas pela fé. Não, se a gente conseguir colocar a questão nestes termos, que referi há pouco, então a diferença esbate-se. É como a questão com os ortodoxos, o célebre filioque. Nós dizemos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Os ortodoxos dizem que o Espírito Santo procede do Pai através do Filho. Não é a mesma coisa. Teologicamente não é. Mas se formos falar em termos de fé, então é a mesma coisa. Dizer procede do Pai e do Filho ou que procede do Pai através do Filho, não negam a sua divindade. Se a negassem, aí tínhamos um problema, quer exegético, portanto de escritura, de Bíblia, quer dogmático. Mas não é o caso. Padre Paulo, não queremos estar agora a ficar consigo, a atrapalhá-lo mais tempo, até porque você é um Falo excelente... demais, não é? Não, Não, olha que eu estou a adorar. Eu estou a adorar. Temos daqui depois da manhã, porque há imensas questões, mas temos de o trazer de volta. Quando quiserem. Fica já o convite. Até porque eu acabei por não falar sobre as origens do cristianismo. É verdade, é verdade. Mas podemos marcar para uma próxima sessão e podemos aprofundar um bocadinho mais sobre esse tema. O que é que acha? Ok, sempre às ordens. Ainda bem. Muito obrigado. Eu devo dizer que eu adorei. Para já, adorei a sua forma de abordar as coisas tão aberta e tão simples. Daquelas formas que nos tocam e que nos fazem estar aqui de sorriso arregalado, porque sinceramente, porque são coisas sérias que tocam, porque a fé é uma coisa séria que toca corações. Eu, pessoalmente, eu sou católica. E melindra muitas pessoas. Exatamente, mas quando tomada desta forma é tão bonita e tão simples de entender e tão... Por isso eu agradeço-lhe imenso, eu estava a adorar. Eu é que agradeço. O João agora cortou-me, agora já... Estou a brincar, também já estamos nós normalmente... Não, eu sou apologista de uma coisa que é, para nós fazermos história ou qualquer outra ciência, não precisamos ter engolido um dicionário. Temos de nos fazer entender. Exatamente. Com linguagem que todos possam entender. Outra coisa completamente distinta é um artigo científico. É uma obra, um livro, é uma recensão. Aí nós temos de ter cuidado com as palavras, porque aquilo vai ficar cristalizado. E é para um público específico. Numa conversa como nós estamos a ter, o tom tem que ser coloquial, para que todos possam entender e colocar questões. Porque se não se colocar questões, o conhecimento não avança. Exatamente. Se eu não questionar, não me questionar e não for questionado, estanco. Não há conhecimento, não há avanço no conhecimento. Paramos. Isso seria terrível. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Só acrescentar aqui um pequeno comentário que eu não sou capaz de não fazer. O professor Jaime Gouveia, para além de ter dado os parabéns aos 4 e dizer que gostou imenso, o que ele disse foi: se as missas fossem assim, não havia espaço para as pessoas que a ela corriam. Mas são, aqui em Cuba são. Ainda bem, merece ter um público enorme. Sabe que eu sou muito... Sou assim. Ainda bem que é. É que eu não acredito
não acredito. Que é um facto. A questão das máscaras sociais. Nós vamos pôr máscaras sociais consoante os papéis sociais que desempenhamos. Eu não me dou com isso porque sou demasiadamente despistado. Portanto, não seria possível agora a máscara de professor, agora a máscara de padre, agora a máscara de investigador, agora a máscara de filho. Não, eu sou o que sou, olha, e pronto. Exatamente. Quem gosta, gosta, quem não gosta, peço desculpa. Exatamente. Lá a sua vida, não é? Quem não gostar, olha. Amigos comandantes, quem não gosta, inimigos. Exatamente. Olha, eu gostei muito. Agradecer ao Miguel Simões, que ele agradeceu pela partilha de conhecimento sobre o cristianismo antigo e foi pedagógico e interessante. Obrigado, Miguel. Obrigado a todos os que nos assistiram. Muito obrigado especialmente ao Padre Paulo. E vamos tê-lo outra vez. Vemo-nos daqui a pouco. Com muito gosto. Obrigado. Muito obrigada. Adeus a todos. Adeus. Adeus a todos.